menos um quarto dos brasileiros usa lenha para cozinhar, colocando a saúde em risco. Portanto, é urgente a diversificação da matriz energética, respeitando impactos socioambientais. E aí a gente se pergunta, será que a gente consegue uma distribuição eficiente e com menor desigualdade? Para debater esse tema, eu gostaria agora de convidar ao palco o Country Manager da Enel no Brasil, Francisco Scrofá. Convido também a diretora do Instituto Internacional Araiara, Nicole Oliveira. Seja muito bem-vindo, diretor executivo da Revolusolar, Eduardo Ávila. E como mediador deste painel, o jornalista e repórter do Valor Econômico, Robson Rodrigues. Em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui, num evento tão importante, discutindo temas tão urgentes, né, dentro dessa agenda que nós temos, Agenda 2030, né, de 2000 até 2030, e o que a gente precisa fazer até chegar lá. E o tema principal do evento, né, pelo menos dessa plenária, dessa palestra aqui, é justamente como tornar a transição energética justa. Pois bem, o comprovável esgotamento, né, das fontes de petróleo, as energias renováveis cada vez mais ganham protagonismo nesse cenário mundial. Entender como o Brasil se posiciona nesse tabuleiro de mudanças climáticas e como a gente também pode contribuir, seja no mundo corporativo, seja na sociedade civil, seja através de ONGs, seja na imprensa. É fundamental para a gente, de fato, conseguir saber se a gente vai chegar lá bem ou não. Pois bem, a gente propõe a fazer isso. Novembro agora, tá aí, pouco menos de 4 meses, seremos 8 bilhões de pessoas nesse planeta finito. 2050 a gente pula para 10 bilhões, dados da ONU, da Organização Mundial, da Organização das Nações Unidas. Pessoas que precisam comer, se vestir, trabalhar, produzir. O consumo de energia, ele tende a ficar muito maior, né? A previsão é que 50% a demanda de energia aumente nesse planeta, como eu mesmo disse, finito. Então, justamente para tratar disso, a gente trouxe pessoas tão qualificadas, né, de empresas, de ONGs, do terceiro setor, para entender como que a gente chega lá. Então, eu gostaria de queria apresentar primeiro, né, já foram apresentados Francisco Scrofá da Enel X. Muito obrigado, Francisco, pela sua gentileza. Eduardo Ávila, também economista pelo UFRJ, e também ele é o diretor executivo da Revolusolar. E também a Nicole Oliveira, diretora do Instituto Internacional Araiara. Muito obrigado, gente. Queria que vocês dessem primeiros insights. Nicole, por gentileza. Boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar um assunto tão importante que é a energia quando a gente fala de sustentabilidade. Tem vários dos ODS que se relacionam com isso, direta e indiretamente. Tem um ODS em particular sobre energia limpa e sustentável, mas nós também temos ODS de água limpa, vida na água, justiça social, justiça econômica. Todos esses se relacionam muito intrinsecamente com o tema de energia. No Brasil, nós tínhamos uma matriz bem renovável, era uma matriz hidrelétrica. Com a crise hídrica do ano passado, essa produção de energia baseada na energia hídrica decaiu bastante, e aí nós vimos um crescimento de geração de energia fóssil contribuindo
tanto para a escassez hídrica quanto para as mudanças climáticas. Então, parabenizo trazer esse tema tão importante para cá. Muito obrigado. Eduardo, por gentileza. Obrigado, Robson. E como a Nicole estava falando, ok, a gente está vivendo esse momento de crise climática e, no Brasil especialmente, de crise hídrica que está fazendo a matriz ficar cada vez mais composta pelas térmicas. E aí tem se falado muito da importância da transição energética como um movimento cujo determinante é essa questão ambiental e se fala em mudança de fonte. Só que hoje a gente vive também uma crise socioeconômica no Brasil e no mundo brutal, com níveis de desigualdade nunca antes vistos, com fome, pobreza, desemprego. E a gente, na Revolução Solar, enxerga uma oportunidade nesse movimento de transição energética, principalmente a partir da fonte solar distribuída, de gerar empregos de qualidade. A fonte solar é a que mais gera empregos entre todas as fontes renováveis, de gerar energia perto do local de consumo, de gerar riqueza e protagonismo e autonomia para as comunidades que até então eram marginalizadas e sofrem com acesso muito dificultado à energia. Então, a gente na Revolução Solar busca trazer essa perspectiva social para a transição energética, entendendo que esse é um dos grandes problemas, como a Nicole falou, permeia os ODS e que as novas tecnologias que vêm com esse movimento da transição energética oferecem muitas oportunidades de desenvolvimento sustentável, social e econômico, de promover justiça social e que dá, sim, para a gente construir esse novo mundo com o tripé da sustentabilidade, né? Não é só a questão ambiental, é a questão econômica e social também. Então, é um pouco dessa perspectiva que a gente busca trazer, que tanto o Brasil precisa. E as comunidades de baixa renda, a gente trabalha aqui no Rio de Janeiro com favelas, agora na região amazônica com comunidades indígenas também. E essa perspectiva que a gente busca trazer, e vamos explorar como fazer essa transição energética virar justa no Brasil, né? Obrigado, Eduardo. Francisco, seus primeiros insights, por favor. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter os outros participantes. Vamos ter um bom papo acerca de como resolver esses temas. Hoje estou representando o Grupo Enel. Vocês sabem que o Grupo Enel é o maior grupo de energia do mundo. Atuamos na área de geração de energia. Somos o maior player de energia renovável do mundo. E aqui no Brasil também. Temos aproximadamente entre pipeline e projetos, entre projetos construídos e pipeline, temos mais ou menos 5 gigas de geração. Somos o maior grupo de distribuição de energia, atendemos todos os dias 70 milhões de clientes no mundo, 18 deles aqui no Brasil. E também temos nosso braço de decarbonização, que é a companhia que eu sou responsável aqui no Brasil, que é a Enel X, que basicamente nossa missão é decarbonizar nossos clientes, esteja ele na casa, ou seja uma grande companhia, ou seja uma cidade. Depois vamos falar um pouco mais, mas a gente se enfoca em 3 pilares. O primeiro é cidades inteligentes, o segundo é soluções de eficiência energética e o terceiro é mobilidade elétrica. E qual é o nosso desafio? Buscar, desde o lado corporativo, gerar modelos de negócios que sejam sosteníveis e escaláveis, né? Porque eu posso colocar um carro elétrico, um carregador, ou não, fazer um piloto com um ônibus elétrico, mas como consigo fazer com os recursos que temos nas cidades, nas companhias, para que isso vire uma frota de 1000 ônibus na cidade, que realmente mude a realidade que temos. Vamos falar um pouquinho mais na frente, nos próximos minutos, acerca disso. Pessoal, o legal de tantas vozes diferentes é que elas se complementam, certo? O principal ponto aqui é a gente entender como a gente chega lá, né? O compromisso do Acordo do Clima de Paris prevê o quê? Que a gente precisa limitar o aquecimento global em até 1,5 grau em relação aos níveis pré-industriais. Isso para a gente conter os efeitos mais severos das mudanças climáticas. Então a primeira pergunta que eu faço, e eu coloco aqui para os 3, por favor, fiquem à vontade, é que tipo de transição que nós precisamos? Ou seja, uma transição energética justa que não deixe ninguém para trás. Então, qual seria um modelo no ponto de vista de vocês?
Nós do Instituto Araiara, nós trabalhamos justamente promovendo a transição justa, tanto deixando no chão os fósseis novos, né? Então novos projetos que poderiam acontecer, que não aconteçam, porque para a gente chegar nessa meta de aquecimento de 1,5, isso significa nenhum poço novo de petróleo, nenhuma termoelétrica fóssil nova sendo construída, nenhuma mina de carvão nova. E, além disso, nós também promovemos uma transição energética justa nas cidades, nos municípios, nas comunidades onde nós atuamos. E o que significa uma transição justa? É um modelo de pensamento que orienta como que essa transição é feita. Não basta simplesmente a gente converter uma energia fóssil numa energia limpa, usando o mesmo modelo de negócio centralizado, gerado em um lugar que tem que ser distribuído para o país inteiro, oprimindo as comunidades, desalojando as pessoas, criando um impacto ambiental e não recuperando o impacto do passado. Então, a transição justa significa capacitar esses trabalhadores que hoje trabalham na indústria fóssil para que possam atuar numa indústria renovável ou em outro tipo de economia que seja uma economia circular, que seja justa, que seja equitativa e, ao mesmo tempo, também fazer com que as pessoas participem e sejam cogestoras da tomada de decisão. Então, envolver as comunidades na tomada de decisão sobre qual é o tipo de energia, onde que vai ser implantada, como que essa renda vai ser distribuída. E aí a geração mais justa é realmente a distribuída, gerada localmente, descentralizada. E só para finalizar, quando a gente fala de eletrificação da frota, é incrível, é um dos trabalhos que a gente faz com os municípios, com os estados onde nós atuamos, é justamente buscar, por exemplo, Joinville, é uma cidade que hoje o principal emissor, ponto de emissão da cidade são os ônibus, né, o transporte. Então, se a gente eletrificar a frota, a gente já reduziu bastante, em 60% mais ou menos, as emissões de Joinville. O que a gente tem que pensar agora é o que está atrás da tomada, né? Que tipo de energia que a gente está eletrificando essa frota. Então, a gente também olha, tanto do ponto de vista técnico, quanto de litigância, quanto científico, e de produção de leis municipais, estaduais, nacionais, internacionais. Acho que a Nicole tocou num ponto que é muito importante, que o Francisco traz a visão do setor privado, que é super importante. E nas soluções que a Revolução Solar busca promover nas comunidades, a gente também olha para a questão da sustentabilidade econômica, que é fundamental, com certeza. Então, por exemplo, a gente criou ano passado a primeira cooperativa de energia solar numa favela do Brasil. A gente tem ali o representante uma liderança da Babilônia, o Dinei, tem a Sofia ali também, Robson. Questão econômica, preço, tarifa de energia. Transição energética justa tem que ter esse olhar de preço de energia, principalmente o cara que está na favela consumindo 200 kWh no mês não pode pagar o mesmo preço que uma mansão na Barra. Sim. E nem todos hoje têm acesso à tarifa social, que é uma política pública do governo. Então esse é um primeiro ponto, preço. Mas aí lá na cooperativa, todos têm que estar regularizados e eles recebem os créditos de energia, que aí a gente não vai entrar tanto na questão técnica aqui, né? Mas é um modelo de compensação de energia que você tem a placa ali, joga na rede, ganha um crédito que diminui da sua conta de luz. Eles diminuem a conta de luz e pagam metade do que eles economizam na conta de luz de volta para a cooperativa, que eles mesmos fazem a gestão daquela cooperativa para que esses recursos arquem com os custos de operação daquele sistema e, eventualmente, com um volume maior, arque também com a expansão daquele sistema. E a gente já está expandindo. Hoje são 34 famílias cooperadas na Babilônia de Chapéu Mangueira. A meta do ano é chegar em 60. Então a gente não tem os seus 60 milhões, mas estamos indo de grão em grão. Então, acho que esse é um ponto, Robson. Questão econômica é fundamental, mas o que a Nicole comentou, para fechar, é a importância que eu vejo também de políticas públicas. Nem todo mundo vai poder pagar essa conta. E não podem pagar essa conta por injustiças históricas, sociais e econômicas que a nossa sociedade produziu. Então não tem como. Porque, primeiro, acho que a gente tem que entender o que é a justiça, Robson. Eu sou economista, o pessoal da economia clássica vê justiça como seguir lei. E cada um agindo com seu próprio interesse, o mercado se organiza e é justo. Eu e uma nova visão econômica tem trazido uma visão diferente de justiça, que a gente tem que olhar para o bem comum e tem que entender quem foi desfavorecido ao longo da história e tem que promover mudanças intencionais para que eles não fiquem atrás.
Então, as políticas públicas eu acho que são outro componente fundamental, que nem todo mundo vai conseguir pagar essa conta. A tecnologia da geração solar distribuída ainda é muito nova, ainda precisam de pilotos, como a gente está fazendo, para que se valide um modelo experimental, para que depois isso possa ser escalado através de políticas públicas. É o que a gente está lutando nesse segundo semestre de 2022. Estamos sistematizando nossas experiências e aprendizados com os projetos piloto que a gente tem rodado ao longo dos últimos 6 anos aqui no Rio de Janeiro. Então, estamos organizando isso para propor para o governo, para candidatos a governo do Estado, federal, deputados, para incorporar esses aprendizados, essas soluções de técnicas e educacionais de geração solar distribuída em comunidades, em políticas públicas, que eu acho fundamental essas duas perspectivas. O privado, os negócios, com certeza, mas também as políticas públicas, e as ONGs entram aí experimentando projetos piloto com doações, organizando esses aprendizados e propondo para empresas, para governos, o que pode dar certo a nível nacional. É nessa luta que a gente está indo. Francisco, antes de responder, queria acrescentar uma coisinha na pergunta, né? Que tipo de transição energética que o Brasil precisa para alcançar essas metas e, mais ainda, qual o papel da iniciativa privada? Muito bem. Em primeiro lugar, vou só complementar o Eduardo um pouquinho. Nós acreditamos que a sostenibilidade de uma sociedade é com todos juntos, não deixando alguma parte fora do barco e o resto remando. Não? Tem que ser com todos juntos, encontrar alguma solução que seja inclusiva. E para nós temos clientes nas comunidades, muitos de nossos milhões de clientes estão na comunidade, então temos que fazer que seja sostenível para eles também. Então, lá temos uma série de políticas desenvolvidas e seria ótimo abrir alguma conversa, ver como podemos aumentar, expandir ainda essas práticas de comunidade energética. Olhando um pouco e pegando carona no que você falou, o Acordo de Paris, o que precisa ser feito nos próximos anos, temos uma série de coisas que são prioridades para esse objetivo, mas em particular um foco do Grupo N, o que tem a ver com eletrificação do transporte, um pouco do que a Carol falou, e decarbonização das redes. E lá temos no Brasil grandes oportunidades. Vou começar com decarbonização das redes e depois vou falar de eletrificação do transporte. Em decarbonização das redes, basicamente é fomentar o crescimento o mais possível de energias renováveis. É verdade, o Brasil é uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, se contamos hidroelétricas, está a 75%, quase 80%. Com grande crescimento, eu falaria um crescimento de 60% a 70% por ano na GD, na geração distribuída. Então, outro ponto que você mencionou, hoje temos uma capacidade, não quero entrar em técnica, mas temos 12 gigas mais ou menos de geração de GD e crescendo. 80% dessa capacidade são pessoas na casa, ou com painel no telhado, comunidades, etc. Então, está se democratizando muito, porém existe uma oportunidade de fazer muito mais. Em termos de... e a Enel, na parte de decarbonização das redes, na parte renovável, está anunciando investimentos de muito largo prazo. Já é o maior player do Brasil, mas vamos fazer ainda mais investimentos nos próximos 5, 10, 15 anos, que vão a fortalecer ainda mais o compromisso com o Brasil. Um pouquinho de foco sobre transporte público elétrico, falando também da parte mais de impactar a sociedade. Como a Carol falou bem, transporte público é responsável mais ou menos por 30% da poluição nas cidades. Então, lá é onde nós temos que nos enfocar, porque se eu troco o meu carro particular por um elétrico, o carro fica parado 80% do tempo, não muda muito se é elétrico ou não é elétrico, né? Porém, o ônibus, o carro que roda o dia todo, cada carro que eu tiro da rua e coloco um elétrico, é um grande impacto no meio ambiente. A outra coisa é, por ele estar rodando o tempo todo, o bus elétrico é mais eficiente, operativamente custa menos que um bus a diesel, por exemplo. Então, cada quilômetro que ele roda, essa economia consegue fazer sustentável o modelo. Então, o que estamos fazendo muito brevemente, porque sei que o tempo é tirano, a Enel X hoje é o maior player em transporte público elétrico, temos
temos vários projetos, mas os dois carros-chefes são no Santiago de Chile, onde temos mais ou menos 1.500 buses, 500 deles já rodando, os outros estão em caminho esse mesmo ano, e em Bogotá temos mais ou menos o mesmo volume, ou seja, mais ou menos 3.000 buses rodando, são as maiores frotas fora da China hoje, aqui na Latinoamérica, e nosso modelo de negócio é um modelo as a service, então, do ponto de vista de sustentabilidade, nós investimos um capital que depois pode ser utilizado de forma massiva. Tem 100% de energia renovável certificada. Esses ônibus não somente são elétricos, eles se alimentam 100% de energia renovável. Tem plataformas inteligentes. E a outra coisa é que nós colocamos nosso próprio capital em contratos a 10, 15 anos. Então, é verdade que esses ativos custam mais caros na entrada, um ônibus elétrico ainda é mais caro, porém a gente consegue absorver esse custo maior e depois recuperar com um custo de operação menor ao largo desses 15 anos. Então, desse jeito, é uma coisa que a cidade consegue, com os recursos que ela tem, consegue fazer essa troca. Termino por dizer que Brasil, não tenho dúvida, vai ser o carro-chefe em transporte público elétrico nos próximos 3 anos aqui. Temos múltiplos projetos em todo o país. Existe fabricação local de diferentes tecnologias de ônibus, a matriz em renovável que já falamos, mesmo as baterias estão começando a ser fabricadas aqui. Então, uma grande oportunidade para o país e daqui a pouco vamos a poder fazer os primeiros anúncios. Nicole, você falou uma coisa muito interessante, que é dos ganhos de uma geração descentralizada. Eu sempre fico pensando assim, imaginem comigo, seria insensato a gente abastecer uma grande indústria, por exemplo, em Portugal, com um parque elétrico na Rússia. Só que o Brasil, caricativamente, faz isso, né? A gente... Enfim, tem essas questões, fora que nós somos o país das grandes mega usinas, né? Itaipu, Tucuruí, Belo Monte, as hidrelétricas do Madeira. De modo geral, tudo muito centralizado, tudo muito longe dos centros de consumo. Então, eu queria que você se desenvolvesse um pouco mais desses ganhos, pensando nesse horizonte 2030. Que bom que você tocou nesse assunto, porque... me preocupa muito a mudança da matriz energética brasileira. Nós estamos saindo de uma matriz hidráulica que é sim centralizada, é sim focada em grandes hidrelétricas com essas barragens imensas que causam problemas sociais, ambientais. Não dá para dizer que uma energia hidrelétrica ela é limpa, até foi dito, né? Mas o que está acontecendo agora é que nós estamos no plano de construção do governo brasileiro 70 novas termoelétricas a gás. Eu queria só fazer uma breve explicação do que é uma termoelétrica. A termoelétrica ela gera energia baseada no calor e precisa de um combustível, seja ele biomassa, seja gás, seja óleo, seja carvão, seja nuclear, né? Eu preciso gerar um aquecimento para poder esse aquecimento gerar energia. Bem basicão. E aí precisa de água para resfriar esses reatores, porque se você só ficar esquentando, o reator pode explodir, gerar um acidente terrível. Então, a água é um fator que quase ninguém fala quando a gente fala de energia. E é um fator importantíssimo. Então, as termoelétricas, além de serem uma energia muito mais cara, né, a termoelétrica ela custa 2 a 3 vezes mais do que outro tipo de energia renovável. Então, hoje, o que está acontecendo? A nossa conta de luz está cada vez mais cara. As pessoas, eu estava procurando até um estudo, infelizmente a página está fora do ar, então um estudo do Instituto Clima e Sociedade, que saiu em fevereiro, que mostra que o consumidor, 40% das pessoas tem pago 2 ou 3 contas atrasadas de casa para poder pagar a conta de luz. Então as pessoas estão tendo dificuldade já de pagar a conta de luz hoje como está. Posso te complementar nesse estudo, só que a gente é apoiado pelo IX também? Esse estudo mostra que 46% da população brasileira, metade da população do Brasil, paga mais do que a metade do seu orçamento com luz e gás. Isso é o que é conhecido como pobreza energética. Você gasta muito do seu orçamento familiar, você não consegue consumir mais luz ou gás, né? Então, você basicamente paga luz e gás para sobreviver. Obrigada pelos números, é isso que eu estava procurando.
Então, a gente tem, além do custo mais alto da luz por causa das termoelétricas, a gente ainda tem o impacto ambiental e social. Esse combustível, hoje, dessas termoelétricas a gás, ele não é brasileiro. Ele vai ser importado do fracking, que é uma outra coisa, procurem quem não conhece, fraturamento hidráulico, uma técnica super danosa para o meio ambiente, importado dos Estados Unidos. Então, vai se importar, estão se construindo 21 novos terminais de GNL, o gás liquefeito. Esse gás ele vai ser importado, vem de navio, ele é regasificado nesses terminais e depois ele é transportado. Tem gasodutos sendo construídos numa distância, são 9.500 quilômetros de novos gasodutos construídos no Brasil. Então, a gente tem o equivalente do Rio de Janeiro até Paris em gasoduto, sendo construídos no Brasil, que tem o maior potencial eólico e solar incrível. A gente não precisaria desse tipo de energia. Então, a escolha que está sendo feita para abastecer essa demanda que a gente está gerando de nova energia é uma escolha equivocada, com certeza, né? Existem outras formas hoje. Além disso, a gente tem um potencial de políticas públicas para, por exemplo, eficiência energética, que a gente também hoje não explora, né? Então, a gente continua criando demanda, sem eficientizar o que a gente já tem hoje, que poderia reduzir aí uns 40%, se fosse tudo eficientizado, e manter a nossa geração com o que existe hoje, sem precisar construir nada de novo. E aí, só para finalizar essa questão da mudança da matriz energética, que eu acho importante trazer, porque a gente não pode falar de transição justa sem falar dos impactos que isso traz nas comunidades. Aqui no Rio de Janeiro, existem projetos de clusters termoelétricos. Só aqui no Rio, tem na Amazônia, tem no Pará, tem no Maranhão, tem num monte de lugar, mas eu vou trazer o Rio de Janeiro porque a gente está aqui. Existem 4 termoelétricas flutuantes, balsas flutuantes, de uma empresa turca, Car Power Ship, que está sendo construída aqui na Baía de Sepetiba. Totalmente atropelado o processo. Processo express de licenciamento ambiental, sem rima, sem nada. Totalmente atropelado num dos últimos lugares onde ainda se pesca e se tem atividade de marisqueira no Rio de Janeiro. A gente tem 12 termoelétricas sendo construídas em Macaé. O IBAMA já falou que não tem água suficiente para 2. Então, como é que fica a comunidade e as pessoas que hoje já não têm dinheiro para pagar e ainda vão ficar sem água, né? Isso que você colocou, ele vai muito ao encontro do que uma questão que ia fazer para o Francisco. Ironicamente, a gente vê diversos grupos econômicos indo numa, talvez, contramão do que o mundo diz, né? Investindo em grandes refinarias, sendo que talvez daqui 30 anos o petróleo, de fato, perca a relevância, já que o século XXI é o século das energias renováveis, assim como o carvão foi no século XIX, no período da Revolução Industrial. Mas também a gente vê grandes empresas correndo no caminho certo. Grandes petroleiras investindo em energias renováveis, inclusive as petroleiras não gostam de ser chamadas de petroleiras, né? É irônico, eles gostam de ser chamadas de empresas de energia. Inclusive, lá no Valor, eu escrevo muito sobre energia, né? Eu sou setorista de energia, inclusive, a gente fez uma matéria muito interessante sobre as empresas que estão lucrando com a transição energética, com investimento pesado em energias renováveis. Então, eu queria ouvir de você, Francisco, enfim, nesse horizonte, é um horizonte de bons negócios, já que, enfim, a gente olhou a questão ambiental, olhou um pouco a questão social. Queria que você falasse um pouco dessa questão econômica. Definitivamente existe a possibilidade de fazer negócios e bons negócios de um jeito sostenível. Carol, a gente está indo na direção contrária da que você falou. A gente está apagando todas as nossas usinas que não sejam 100% renováveis. Até nosso CEO tomou o compromisso de que a companhia seja net zero de aqui a 2040. Posso fazer uma pergunta? Aqui, ó. Desculpa. Uma pergunta sobre isso. Vocês estão vendendo ou vocês estão fechando? Estamos apagando. Então, parabéns. de aqui a 2027, todas as usinas a carvão vão embora. E daqui a 2040 não existirá mais nenhuma usina térmica. Se vocês olham, todo esse momento começou 20 anos atrás, quando a Enel criou Enel Green Power. A gente era um grande gerador, porém criou uma companhia separada que basicamente
cresceu tanto que depois canibalizou a geração tradicional e finalmente, basicamente, vai permitir que a gente consiga ser net zero nos próximos anos. Então, isso somente para colocar um pouco a visão de que é possível ir nessa direção de ser 100% limpos e ao mesmo tempo fazer negócio. Precisa muita determinação e coragem, porque precisamos convencer o mercado, nossos investidores, de que é o caminho certo, são inversões de largo prazo, então não é um caminho fácil, não. Falando um pouco da transição energética e pegando carona do que foi falado, certo, a parte de geração no Brasil cresceu bastante, GD está crescendo bastante. Eu acredito que a democratização ainda pode pegar um salto adicional. E eu acredito que temos 2 ou 3 coisas que vão ajudar bastante. Em primeiro lugar, as plataformas. Sim? Agora estão crescendo muito as plataformas que conectam os geradores, seja ele um grande gerador, ou seja ele um cara que tem um painel no telhado, com os clientes. E então, desse jeito, você consegue descentralizar totalmente. Eu venho do mundo de telecomunicações, fazer um cloud de energia, basicamente, onde todos se falam com todos e, basicamente, você elimina esses... Não que elimina, porém, depende menos dos grandes centros de geração espalhados na ponta do país contra os centros que consumem na outra ponta. A segunda coisa que precisamos trazer é tecnologia para que as redes sejam inteligentes. Então, a Enel está investindo muito em tudo que tem a ver com smart meters para poder, basicamente, a rede tem que virar de ser unidirecional a ser bidirecional. Sim? Então, não somente na parte de geração, mas também na parte de geração virtual. Não quero entrar muito técnico, mas imagina se, por exemplo, você tem teu carro elétrico, você carregou ele durante toda a noite, quando a tarifa de energia é mais baixa, você dirige ao escritório, liga ele na rede, e a rede, de jeito inteligente, pode pegar carga dessa bateria e balancear a necessidade nessa área a um custo menor e não dependendo tanto de fontes de energia que não sejam renováveis, porque você sabe, quando não temos vento, não temos energia, quando não temos sol, não temos energia. Porém, se a gente consegue, com tecnologia, balancear esses fluxos, então a energia renovável vai crescer muito, muito mais. Essas tecnologias, se chama flexibilidade da demanda, já existem em outros países, de jeito mais moderno, mais primitivo. Por exemplo, quem liga o lava-louça tarde à noite em lugar no horário pico já está fazendo esse tipo de coisas. Quem coloca a lavar a roupa às 3 da manhã, programa, em lugar de fazer às 11 da manhã, está fazendo o mesmo. Então, basicamente, o que tentamos de fazer é fazer uma gestão inteligente do uso de energia para justamente favorecer as energias renováveis. Robson. Espero não ser muito técnico. Não, nada. Pessoal, para quem não entende, quando a gente está falando GD, essas 2 letrinhas, a gente está falando de geração distribuída, que é essa coisa de você botar painel no telhado, ou em fazendas perto de onde você está. E eu só queria fazer um comentário, Robson, o que vocês falaram em relação à mudança da geração centralizada para a geração distribuída, que a transição energética é mais do que só uma mudança de fonte. Também se fala desse movimento da descentralização e da digitalização, como o Francisco falou. O pessoal normalmente chama dos 3 Ds da transição energética. A descarbonização, a descentralização e a digitalização. E a geração centralizada para distribuída, ela traz esses impactos que você falou, só que a gente tem visto também que, por exemplo, hoje muita energia no Brasil, quase 1/5 da energia do Brasil se perde nessas linhas de transmissão até chegar, então é desperdiçada. Com a geração distribuída, cada um gerando energia perto de onde consome, você reduz essas perdas de energia pelo transporte. Só que até extrapolando a questão técnica, de forma mais, vamos sentir aqui entre a gente mesmo. Por exemplo, quem daqui, se quiser levantar a mão, antes daqui sabia, quando você aperta o interruptor ali, quem sabe exatamente de onde é que vem aquela energia e como é que chega até a sua lâmpada? Quem daí sabe? 1, 2, de uns 3, 4, de uns 65. Quase ninguém, a gente não sabe. A gente, no final do mês, paga a conta de luz, não tem a menor ideia do que está acontecendo ali. Isso cria hábitos, eu estou fazendo uma pesquisa sobre isso, cria hábitos de comportamento de consumo de energia mais alienados. A gente deixa a luz ligada. A partir do momento que você tem a sua própria geração de energia, você entende o que está acontecendo, você tende a ter hábitos de comportamento de consumo mais eficientes também. Então você cria um outro modelo social, cultural e político também de participação
democrática da população, gerando sua própria energia, entendendo o que está acontecendo ali. Então a GD traz essa mudança de paradigma também. E aí quando a gente fala desse modelo de mini, aí dentro da geração distribuída tem técnica um pouquinho só, tá? Tem a mini geração e a micro geração. A mini não é nada de mini, são grandes quilômetros de placas solares em fazendas que têm seus impactos socioambientais, sim, na biodiversidade ali. Não é o cara gerando a energia dentro de casa, então ele não tá participando, ele não está gerando sua própria energia. A energia precisa ser transmitida, então na Revolução Solar a gente não acredita tanto nesse modelo de mini geração com grandes fazendas solares. A gente acredita nesse modelo, na comunidade, nas casas e tal. Então, você continua tendo alguns dos problemas do modelo tradicional, mesmo com a geração distribuída nessas fazendas, mesmo solar. E aí quando a gente vai nas favelas, por exemplo, nas comunidades indígenas que a gente acabou de voltar, a gente vê que esse modelo ele traz muitos problemas também, por exemplo, em interrupção de fornecimento. Você deve ser uma das suas grandes dores lá com os clientes finais, são os indicadores de qualidade de fornecimento. Então, nas favelas e nas comunidades indígenas, isso é muito pior. Cai a luz 2, 3 vezes por semana nessas comunidades. Se cai a luz aqui pra gente, no apartamento, no asfalto, a gente já fica pé da vida, né? Se cai, fica 1 ou 2 horas. Eles ficam dias sem luz e várias vezes por semana. Então, a gente entende que essa geração própria, principalmente com o avanço das tecnologias de armazenamento de energia, as baterias, que estão ficando cada vez mais baratas, as casas não precisam depender mais tanto dessa rede elétrica. É importante que elas continuem conectadas, é claro, pelo efeito de rede, que é positivo, mas ter uma bateria ali, principalmente nesses lugares que a luz cai muito, é importante para que não tenha queda de luz nesses lugares e eles não sofram com os problemas que surgem daí. Só complementar uma coisa, desculpa. Por favor. Eu concordo muito, porém também é importante olhar o sistema como um todo, porque se todos falamos, vou colocar o painel e vou esquecer da rede, vai ter milhões de pessoas que não vão ter a forma de ter energia. Então temos que olhar de um jeito sistêmico, porque a rede é necessária, e olhar de que seja um ganha-ganha para todos. O que você tocou, o tema de baterias, dá para falar um dia inteiro. Mas bateria, a gente acredita que a bateria vai ser uma grande solução também para, mais uma vez, reforçar o crescimento das renováveis. E já a demanda que existe hoje, já com a fabricação, já está retrasada respeito à demanda que existe. Não tem um grande espaço para crescer aí. Virou debate mesmo, né? Você queria isso. A ideia era essa. Tentando fazer justamente a ponte entre as duas coisas. Hoje, a indústria siderúrgica está consumindo cada vez mais carvão. Só do ano passado para esse, aumentou em 18% o consumo de carvão para a indústria siderúrgica. Então, eu concordo que a geração descentralizada distribuída para o consumidor final, é lógico que elimina o racismo energético que a gente chama, que é justamente isso, nas comunidades, nas favelas, nas aldeias indígenas, a energia ou não chega ou ela é extremamente instável, que também é uma consequência do racismo ambiental. Agora, quando a gente pensa nas indústrias e na demanda energética, por exemplo, de uma cidade inteira, de eletrificar o transporte público, aí eu acredito na Mini que seja necessário um investimento de políticas públicas, né? Claro, e eu concordo, são visões complementares e a gente está falando aqui da perspectiva de comunidades e casas. Essa visão, com certeza, é importante. A gente concorda, mas não é onde a gente atua, só isso. Não, que eu tenho a visão também de que tudo o que foi falado concordo 100%. Porém, tem que ser sustentável economicamente, porque se é política pública, quer dizer mais impostos, ou você vai pagar mais caro para que seja energia verde. Então, ao final, tem que ser de um modelo que seja sustentável para que seja economicamente sustentável e que seja realmente vai ser democrático quando todo mundo consiga pagar essa conta, nem somente através de impostos ou de um preço maior. Esse é o desafio de nós, as empresas, de fazer acontecer. Com certeza. Por exemplo, quanto hoje é gasto, você deve ter esse número, em subsídio a combustíveis fósseis no Brasil? Quantos bilhões por ano? É isso que eu ia falar. Hoje, só da indústria do petróleo, é R$1,5 trilhão de reais que a indústria petroleira deixa de pagar de imposto de renda. R$1,5 trilhão. Isso significa exatamente o valor que foi economizado na reforma da Previdência,
Então aqui a maioria de vocês, bem jovens, não vão conseguir se aposentar, provavelmente, ou vão se aposentar muito mal por causa dessa reforma. E no mesmo ano em que essa reforma foi aprovada na Câmara, se isentou as petroleiras de imposto de renda, por exemplo. Também se subsidia fortemente a indústria do carvão. Acabou de se estender os subsídios até 2045, quase 50, uma indústria que já deveria ter sido encerrada. E aí a gente fala de descomissionamento, por isso que eu queria parabenizar por realmente fechar as plantas fósseis. Essa é uma iniciativa que merece um destaque, e a gente vai destacar, eu até queria te entrevistar para a gente postar no site da Araiara, porque a Engie, por exemplo, que é uma empresa francesa, concorrente sua, tinha duas plantas térmicas de carvão no Brasil. Jorge Lacerda e Pampa Sul. Pampa Sul. Jorge Lacerda, eles se comprometeram lá fora, por pressão dos investidores, a descarbonizar o portfólio. 99% das emissões da Engie no Brasil vinham dessas duas plantas. O que a Engie fez? Simplesmente vendeu para a Fran Capital Jorge Lacerda e agora está querendo vender no meio do ano, agora final do ano, Pampa Sul. Então ela simplesmente está passando o problema das emissões e do carvão para frente, não está descomissionando. Então parabéns pela iniciativa. Obrigado. E temos o caso de Bocamina no Chile, que é um caso que pode pesquisar, onde estamos fechando a usina. É um processo bastante complexo, porque você tem, sei lá, 300 trabalhadores lá que tem que reconvertir, etc. É um trabalho bem pesado, porém vale a pena a longo prazo. Estamos trabalhando com o Sindipetro na transição justa do petróleo. Só um dado rapidamente, já que falaram em subsídios, existe, enfim, a faca corta para os dois lados. Assim como o Brasil aprovou esse ano o subsídio para o carvão até 2045, se não me engano, há também subsídios aí para geração distribuída. E também vale dizer que a tarifa social é um subsídio justo, necessário, mas é também um subsídio que vem na conta do desenvolvimento energético, a CDE. Por favor, Francisco. Não, em temas de GD, posso iniciar, depois vai você? Em temas de GD, você sabe, Robson, que acaba de ser aprovada uma lei, sim, que basicamente gradualmente vai tirando os subsídios à geração distribuída, fazendo que os geradores e o consumidor paguem por o uso da rede, coisa que era um reclamo também das distribuidoras de energia, ou seja, não, todos os lados da mesa. Basicamente, eu acredito que isso vai trazer um pouco mais de não sei como se fala em português, o sistema vai ficar um pouco mais sano, porque não vai estar todo do lado das distribuidoras. Então, vai começar a ser um sistema muito mais justo. Eduardo? Não, só para dizer que eu concordo com essa penúltima fala, que ok, tem que ser sustentável, mais política pública é mais imposto, com certeza, por isso eu puxei esse gancho da Nicole, que hoje a gente gasta 1,5 trilhão que ela falou para combustíveis fósseis, e quanto hoje é gasto do orçamento público para geração distribuída? Zero. Não. Orçamento público não, do contribuinte. Então, aí a gente pode abrir um outro debate daqui a pouco, porque é o seguinte, não tem hoje... Não, perdão, do consumidor. Não, mas então, Robson, me permita discordar com todo respeito. Por favor. Hoje não tem estudos conclusivos e imparciais de que a inserção da geração distribuída no Brasil gera custos líquidos ao setor elétrico que são repartidos entre os outros consumidores e isso aumenta a conta de luz deles. Não existe um estudo. O lado das distribuidoras, não estou falando que seja você não, só estou botando aqui, mas o lado das distribuidoras diz que sim. Por quê? Porque eles estão perdendo clientes. O lado solar diz que não. A inserção da geração distribuída na matriz energética brasileira traz benefícios líquidos ao sistema, porque reduz a necessidade de geração, de investimentos em operação e manutenção, em tudo isso, em perdas, traz outros benefícios sistêmicos que, quando comparado ao custo que é repartido entre os outros, os benefícios são maiores que os custos. Então a ANEEL está agora tendo que fazer esse estudo, está em consulta pública aberta, não, fechou ontem, anteontem, a consulta pública, e a sociedade brasileira está estudando se então a geração distribuída inserida na matriz elétrica traz mais benefícios ou mais custos. Não tem hoje um estudo conclusivo e imparcial que diz que a geração distribuída traz mais custos, então que tem subsídios. Então hoje não tem um centavo do governo brasileiro para incentivar a geração distribuída no Brasil. Tem muitos centavos para combustíveis fósseis e grandes indústrias.
Então, com certeza, tem que ser sustentável, mas a gente tem, o Estado, a política pública é para isso, é para incentivar o que é melhor para o Brasil, o que é mais justo, o que é mais sustentável. Não está acontecendo isso hoje. Se a gente pega 10% desse valor de combustíveis fósseis para grandes indústrias, a gente bota energia solar para todos os consumidores de baixa renda no Brasil. Então, hoje não tem nenhum centavo para isso. Então, é para onde está indo esse dinheiro? Que tem dinheiro, tem. Né? Deixa eu só acrescentar do que você falou. Além disso, por exemplo, Jorge Lacerda. Jorge Lacerda, toda a mineração do carvão em volta dessa planta teve impactos ambientais gravíssimos. Nós calculamos, na Araiara, a gente fez um estudo que chama Território Jorge Lacerda. São 10 mil quilômetros quadrados de impacto ambiental por causa da mineração do carvão. Quem acabou tendo que ficar com dessa terra e dessas áreas degradadas pelo carvão... Acho que está acabando a minha bateria. Obrigada. Quem acabou tendo que ficar com o ônus da recuperação dessa área degradada foi o próprio Estado. Então, o contribuinte também, indiretamente, está pagando o custo que as empresas hoje não estão pagando, né? E, além disso, a gente também tem que considerar que os impactos ambientais e sociais também custam para o consumidor. Um dos nossos pedidos é que a CDE, esse valor que foi separado ali para a extensão do subsídio ao carvão até 2045, que ele gradativamente comece a subsidiar com esse valor, que já está separado, a transição justa. Então, vamos começar a requalificar os trabalhadores, vamos recuperar a área degradada, vamos descomissionar as termoelétricas. Quando terminar esse período, a gente não depende mais do carvão e a gente tem todos os impactos já foram redimidos. O que não está acontecendo é isso. Se faz uma lei de mentira, por exemplo, Santa Catarina fez uma lei chamada Lei da Transição Justa, que é a Lei da Transição Injusta, que na verdade é a continuação desse subsídio, sem pensar em nenhum tipo de transição ou como que isso vai acontecer ou se dá. Não dá para a gente chegar em 2045 e simplesmente virar uma chave e achar que a transição vai acontecer. Queria tocar num ponto antes, que é o seguinte, que onde isso tudo bate no nosso bolso? Todo mundo viu aí... Tá funcionando? Todo mundo aqui passou ano passado, foi amplamente divulgado na imprensa brasileira a tal da crise hídrica ou crise hidroenergética e bandeira vermelha, bandeira escassez hídrica. O pessoal das distribuidoras, um dos braços da Enel, sentindo também, porque isso impacta diretamente na inadimplência, no aumento do furto de energia. E você também falou, meu caro, sobre a pobreza energética, certo? Olhem só, o Brasil, grande símbolo da biodiversidade, floresta amazônica. Ironicamente, lá é onde a gente tem sistemas isolados, onde a gente não tem geração de energia conectada à rede e a gente precisa colocar diesel, utilizar diesel para gerar energia elétrica para essas pessoas. Onde eu quero chegar nisso? Justamente, acho que dá para a gente entender que o consumo de energia pode funcionar sim como um indicador per capita de desenvolvimento econômico, mas também desenvolvimento social. Acho que estão de acordo com isso. Certo? Claro. Horas. Eu posso ter acesso à educação, internet, uma série de coisas importantes que a energia pode nos proporcionar. Aqui no Rio de Janeiro, a Light, né, uma empresa de distribuição, uma concessionária, tem um dos maiores índices de furto, né, o gato, do Brasil, justamente por isso, porque esse empobrecimento da nossa população vem se acentuando justamente nos últimos anos. Então eu queria jogar aqui novamente na mesa, como que a gente pode trazer isso, né, do lado do Scrofa aí produzindo. Hoje o Brasil ele produz energia muito barata, mas o custo, né, na fatura final é muito caro, né, tanto para o consumidor industrial quanto para o residencial. Você, meu caro, trabalhando com baixa renda, e também você, Nicole, por gentileza. Só complementar, vou pegar esse ponto. Só complementar uma coisa que a gente estava falando ontem, no assunto anterior. Aproveitar que esse aqui é um evento no Rio de Janeiro, com o governo do estado do Rio de Janeiro apoiando. Foi criado esse ano o Fundo Soberano aqui do estado do Rio de Janeiro, que dá maior flexibilidade para o uso dos recursos dos royalties e das participações especiais do petróleo aqui. É fundamental que agora que vai ter eleição para governo do estado, que a gente pressione os candidatos a governador e o pessoal da Assembleia também,
que esse fundo soberano seja usado para um programa no estado do Rio de Janeiro para transição energética justa, para geração distribuída em comunidades de baixa renda. Esse é um primeiro ponto. Se tiver alguém do governo do estado aí, esse é um ponto fundamental. E a gente quer justamente chegar, Robson, num lugar... Porque para a gente aqui, para a maioria das pessoas de média e alta renda, a energia, ela não é uma questão. A gente aperta o interruptor ali, a gente não pensa direito na energia. A energia passa a ser uma questão quando falta ela. Nas comunidades indígenas, nas favelas, não consegue se consumir um pouco mais de energia para se ter qualidade de vida, porque ela é muito cara, porque ela cai muito. Então, eu acho que no final dessa transição, um lugar que a gente quer chegar é onde a energia não é tão importante. É claro que ela é importante por trás para viabilizar, mas que ela deixe de ser uma questão. Se pensar na energia no dia a dia, ela é para ter abundante. A gente tem a capacidade no Brasil, como você disse, de ter energia abundante, barata. Aí tem discussões de como fazer isso. A geração distribuída é o que a gente acredita. Mas acho que a Nicole talvez fale um pouco mais do peso dos encargos e dos tributos na conta de luz, que somam aí quase metade do preço que a gente paga hoje, desses outros subsídios a combustíveis fósseis que estão dentro desses encargos, é claro, mas que aumentam a nossa conta de luz. Hoje, só 1/3 da conta de luz que a gente paga, mais ou menos, é pela geração de energia em si. A gente paga muito pela transmissão também, é importante a rede, mas não daria para reduzir esse custo de transmissão se a gente tivesse mais geração distribuída? Por exemplo, Nicole, o que você acha? Ou Francisco? Eu vou trazer o exemplo de novo das termoelétricas aqui da Baía de Sepetiba. Elas custam 7 vezes mais caro do que uma termoelétrica convencional. 7 vezes mais caro. Foram contratadas 16 térmicas nesse leilão emergencial de geração energética. Mais caros. Então, crise hídrica estava acontecendo, aí se fez esse leilão estapafúrdio, contratou-se essas térmicas que tinham que entregar a partir de 1º de maio, nenhuma entregou a partir de 1º de maio, a crise hídrica acabou e a gente continua dando extensão, isentaram multa, então a gente vê hoje... Trocaram usina. Isso, trocaram usina, depois o TCU rejeitou a troca das usinas, então como é que você... Olha o absurdo. A gente está com uma emergência energética, contrata-se uma térmica nova, porque precisa de mais energia, e aí a empresa que fez a contratação, ou seja, já está com um contrato, o governo e as empresas de transmissão já estão vinculadas nesse custo mais alto, e aí essa térmica não vai acontecer, a empresa pede para trocar por uma que já existe. Então, essa é a lógica do nosso sistema de geração energético hoje no Brasil, que não segue o PDE, que é o Plano Decenal Energético, de 10 em 10 anos se faz um planejamento, o planejamento até que é bom, mas ele não é realizado na prática, né? E aí isso faz com que a conta cada vez fique mais cara, também porque as decisões são ruins. Além da linha de transmissão ter perda, eu queria complementar que ela também gera impacto no desmatamento, no deslocamento das comunidades, tem muitos impactos em linhas de transmissão. Tem também milhares de quilômetros de novas linhas de transmissão que vão atravessar o Brasil de norte a sul. Se vocês quiserem ver, no site da Araiara tem um mapa, que é o mapa da expansão do gás e do petróleo no Brasil, que tem todas essas informações, inclusive de novas térmicas, quantos mil quilômetros de transmissão, gasoduto, oleoduto, terminal de GNL. Então, eu queria só chamar a atenção quando a gente fala de energia, e aí vem os custos não são só da geração. Tem a questão do combustível, que fica cada vez mais caro, tem a questão dos terminais e da contratação como é feita. Então, essa contratação nos leilões, ela também encarece a energia. Quantos temas, hein? Então, minha visão, ou nossa visão é um conceito mais de portfólio. Não existe uma única solução para tudo. Acredito que temos consenso em que temos que ir todos em direção da energia renovável 100%. Esse é o primeiro consenso. Porém, eu acredito que temos que ter um portfólio, porque GD 100% para todo mundo não vai adiantar. Eu moro em um prédio que tem 30 andares, não consigo colocar um painel, etc., né? Centralizar 100% não atende a necessidades de diferentes tipos de consumidores que têm essa possibilidade, que também estão afastados, um pouco o que vocês colocaram. Acredito que a tecnologia
de agora em frente vai ter um papel relevante para favorecer ainda mais as renováveis, seja ela GD, seja ela centralizada. E depois, nossa missão, sabendo que o crescimento das renováveis é muito forte e que, na verdade, não vamos ter um problema de abastecimento de energia, é eletrificar ao máximo possível. Por quê? Porque eletrificando fazemos que decarbonizamos os usos de todos os nossos clientes. Seja um ônibus elétrico, seja um carro elétrico, seja construindo um grande parque solar ou uma GD, seja trazendo todas as nossas tecnologias de flexibilidade que permitem, mediante a mudança dos comportamentos e os usos de energia, favorecer as renováveis. Tem todo um cardápio de ações de curto, mediano e largo prazo que precisam ser implementadas em um plano bem integrado para ir no caminho que temos. Com um olhar integral, teu olhar, o olhar dos grandes clientes, etc., para que seja sustentável. Complementando, eu acho que a energia renovável, ela concordo em gênero, número e grau com isso. Eu acho que a gente precisa ter um modelo diverso. E tem alguns princípios que a gente propõe que deveriam ser os orientadores mesmo de grandes empresas, né? Então, a gente fala de vários, mas eu vou falar só de 2 aqui. Um é o trabalho significativo, então, onde o potencial humano local ele é desenvolvido, se cria oportunidades para que as pessoas também participem daquele projeto e não seja uma coisa de um ET que vem num disco voador e implementa ali, cimenta dunas ou isola comunidades do mar, né, pescadores e tudo mais. E a autodeterminação, onde todas as pessoas participam das decisões que afetam suas vidas. Então, o convite que eu fiz para você lá atrás, no camarim, que eu faço agora em público, é para a gente desenvolver um sistema conjunto de pensar como fazer esses parques, por exemplo, essa mini geração, como que a gente faz uma mini geração mais justa, né? Como que a gente obedece esses princípios com a mini geração também, né? E estamos à disposição para trabalhar junto com vocês. Gente, a gente está com um tempo aqui quase acabando, então tenho mais uma pergunta para cada um dos 3. Só peço uma gentileza de exercício de síntese, né? Vamos lá. Francisco, seguinte, a Enel, inegavelmente, é uma empresa inovadora e dentro desse contexto, aqui, né, nós falamos também de vários tipos de tecnologia, umas delas foram sistemas de armazenamento, mas enfim, a empresa desenvolve uma série de coisas. A Enel X é uma das pioneiras aí em iluminação pública, cidades inteligentes. Então, eu queria que você discorresse rapidamente disso, como a iniciativa privada, como a Enel, como é que vocês podem contribuir para isso? Muito bem. Falando de cidades inteligentes, a gente enxerga que o que é necessário nas cidades são infraestruturas que sejam flexíveis, sustentáveis e inteligentes. Para quê? Para poder abastecer de serviços a cidadãos que precisam de serviços de jeito diferente, seja transporte público elétrico, ou conectividade em toda a cidade, ou um serviço de iluminação que seja eficiente, ou o conceito de cidades inteligentes que consigam modernizar toda essa infraestrutura. Muito em concreto, a gente hoje é líder mundial em iluminação pública. A gente entra em uma cidade, moderniza o parque lumínico para que a cidade consiga economizar até 50% e, de passo, também é mais sustentável. Fazemos operação e manutenção dessas redes de iluminação. Aqui no Brasil já começamos, em Angra dos Reis. Anteontem assinamos o contrato em Caruaru, depois estamos nos espalhando em todo o Brasil, começando pela iluminação, mas buscando nosso trabalho a largo prazo é virar todos esses projetos em cidades inteligentes, fazer que esse posto de iluminação ele tenha carregador para carro elétrico, tenha câmera de segurança conectada à nuvem para que dê segurança também, tenha IoT, Wi-Fi. Então, trazer a toda a população, não somente as áreas nobres, a toda, por um serviço público de iluminação, a toda a população, todas essas modernidades que vão melhorar a qualidade de vida desses cidadãos. Nicole, você tocou bastante no ponto das termoelétricas. Imagino que você acredita que, de fato, a transição energética seja fundamentalmente baseada em energias renováveis, e todos nós acreditamos aqui.
há outros pontos de vista que imaginam que o gás natural poderia ser o combustível fóssil da transição. Pois bem, dados do IEMA, né, do Instituto de Energia e Meio Ambiente, apontou que o ano passado o Brasil aumentou em quase 77% os níveis de emissão de gases de efeito estufa, justamente pelo acionamento das termoelétricas. Era isso ou o racionamento? Enfim, os planejadores do nosso setor elétrico dizem isso. Então, eu queria saber, você concorda com isso? Tem um outro ponto de vista? Eu não acho que o gás seja um combustível de transição. O gás, ele além de ser um combustível, quando queimado, vira um gás de efeito estufa, contribui para as mudanças climáticas. O gás natural só tem natural no nome, porque ele é um gás metânico fóssil. Ele também, no processo de extração e distribuição, ele é extremamente danoso para o meio ambiente. O fracking, que é a principal fonte hoje do gás natural nos Estados Unidos, contamina os aquíferos, esgota os recursos hídricos e mata as pessoas. As pessoas estão com câncer. Cidades onde tem fracking tem uma redução de recém-nascidos em 30%. 30% da população deixa de existir por causa do fracking, fora as pessoas que estão com câncer. Bem resumidamente sobre o fracking. Então, quando a gente fala do gás natural, a gente tem que lembrar que ele não é natural, né, em primeiro lugar. Então, a gente consegue fazer uma transição indo direto do que existe hoje para as renováveis. O que é o mais importante? A gente investir em novas tecnologias renováveis, e não construir novas fósseis, e as que existem hoje descomissionar e fechar mesmo, não simplesmente vender para a mão de outro. O que acontece? Hoje, no Brasil, tem 260 poços de petróleo em atividade. A gente está aqui no Rio de Janeiro, principal bacia Campos e Santos, mas tem outras bacias por aí. O plano do Brasil é leiloar mais 1.600 novos blocos. Está em oferta permanente. Então, a gente está expandindo, inclusive, a nossa exploração de petróleo e gás. E aí, uma das justificativas é que o pré-sal, a gente explora o pré-sal e queima o gás em vez de usar numa termoelétrica. Então, é uma lógica muito invertida de se gerar a geração para queimar o que já existe hoje do gás que está sendo queimado, né? Em vez de se fazer uma geração por uma demanda energética. Então, eu acredito numa transição onde se faça não só a transição energética, mas a gente precisa de uma transição econômica. Um modelo que seja não extrativista, e sim um modelo regenerativo, onde a economia regenere as comunidades e as pessoas. Eduardo, você falou e justificou muito bem aqui que, de fato, a geração distribuída, o painel solar no telhado, ele contribui muito para a redução de custo, principalmente famílias de baixa renda. Entretanto, a gente sabe que é um equipamento ainda caro, certo? Majoritária, mais de 90% dos painéis solares hoje são produzidos na China. A gente tem aí custo de commodities, as pressões das cadeias produtivas, custo do frete, certo? Alta demanda global, essa inflação verde. Como é que se estão resolvendo isso? Fazer com que esses painéis cheguem de maneira acessível para quem mais precisa, porém para quem também menos pode pagar? Bom, a questão da geração distribuída no mundo inteiro, para ela se escalar, para essa popularizar, foram criados novos modelos de negócio e mecanismos de financiamento. Então, a parcela da população que tem o capital inicial para investir nessas placas realmente é mínimo, e hoje é quem está se beneficiando dessa revolução solar no Brasil. Já tem mais de 1 milhão de consumidores que estão se beneficiando, são os que têm capital inicial. A enorme maioria não vai ter. E aí? Como é que o mundo tem feito isso e como é que o Brasil pode fazer isso? E é o que a gente está provando na favela da Babilônia de Chapéu Mangueira que dá. Através de um modelo de pagamentos mensais. Essas placas, esses equipamentos duram mais de 30 anos. A grande questão é um modelo, é um arranjo em que eles consigam pagar mensalmente um valor que seja, por exemplo, menor do que hoje eles pagam na conta de luz. É o que a gente está fazendo lá. Então, eu acredito que só que aí para isso, para ter financiamento privado para isso, você precisa primeiro validar que o pessoal paga, que essa estrutura se fica de pé e tal. É o que a gente está validando lá em comunidades, aqui no Rio de Janeiro principalmente. Então, eu acredito que tem o papel desse modelo de negócio novo, em que as pessoas não precisam investir, mas também de políticas públicas. Nem todo mundo vai conseguir pagar essa conta, então é importante também investimento público em geração distribuída para quem mais precisa. Acho que esses dois pontos compõem a questão econômica, tem a questão ambiental, que foi muito falada aqui, e a questão social, política, de participação
das comunidades, das pessoas, acho que é fundamental. A gente falou aqui da mudança de paradigma, só que acho que é muito importante isso. A gente envolver, escutar as comunidades, se aquilo não chegar com uma solução goela abaixo. Isso aqui é bom para você, porque é mais barato, é bom para o meio ambiente, então toma, é óbvio. Então, para fechar, com essa linha da importância da participação das pessoas, eu queria convidar todo mundo aqui. Agora, daqui a 5 minutos, ali atrás, a gente vai fazer um aquário de energia como direito. Eu, o pessoal da Revolução Solar, outros convidados de comunidades que trabalham com a questão energética, vamos estar lá agora discutindo, porque eu acho que esse é um caminho, é escutar as pessoas, é debater, é conversar, é ter participação. E é muito nesse sentido também que ali atrás a gente vai discutir para que vocês possam falar também no aquário agora, em 10 minutos ali, que é isso, é a questão econômica, ambiental, mas também é social, é participação do povo. Gente, eu só lamento não poder fazer todas as questões, porque o tema aqui é muito bom, mas o tempo ruge. Agradeço demais, Francisco, Nicole, Eduardo, e a todos aqui que puderam dar o tempo de vocês, justamente porque a palestra foi extremamente enriquecedora. Eu agradeço demais, muito obrigado a todos, de coração, obrigado. É isso Obrigada. aí. Parabéns aos nossos convidados. Só peço a vocês mais 5 minutinhos, porque eu tenho a incumbência de fazer o resumo da ópera. Né? É um resumo que o pessoal está curtindo muito, pedindo, inclusive, para que eu envie a todos. De cada painel eu tenho feito. Esse eu vou falar para vocês, foi muito mais, digamos assim, difícil, mas porque ele traz muitos dados, vocês trouxeram muita informação, então ali, ó, dobro de concentração. Mas vamos lá, para ver se eu atingi aqui as expectativas de todos. Primeiro, interdependência dos ODS. O ODS 7, que trata da energias renováveis e acessíveis, guarda uma profunda relação com os outros ODS, Agenda 2030 da ONU. A própria ONU, que monitora o alcance dos ODS, e o Brasil, até 2030, só terá condições de alcançar o ODS de número 7 e o 17, que dispõe sobre parcerias, né? Isso é uma coisa positiva. Mas essa previsão está comprometida. Por quê? Porque, embora o Brasil tenha uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, a crise hídrica é uma ameaça. Sem água nos reservatórios das hidrelétricas, o governo aciona as termoelétricas fósseis. Elas são bem mais caras e poluentes, não só pela questão da emissão de carbono, mas também pela contaminação do meio ambiente e também traz muito risco à saúde por causa da extração do gás, o chamado fracking, né? Então, são as termoelétricas as responsáveis pelas bandeiras tarifárias que encarecem muito a conta de luz do cidadão. Qual é o consenso? O Brasil precisa levantar do seu berço esplêndido se quiser atingir as metas assumidas no Acordo de Paris. Que metas são essas? Cortar pela metade a emissão de gases do efeito estufa até 2030, zerando as emissões até 2050. Qual é, então, o modelo de transição energética almejado? Primeiro, ela tem que ser justa, não basta apenas converter o combustível fóssil em energia limpa. Investir apenas em fontes renováveis, precisa promover inclusão social, capacitar os trabalhadores para atuar nessa nova economia e envolver as comunidades na tomada de decisão. Foco na fonte solar, que é a que mais gera empregos e pode mitigar os efeitos da crise social, que está muito calcada nas profundas desigualdades. Nesse contexto, geração de energia descentralizada, geração distribuída, né? Quem tem hoje um sistema fotovoltaico em casa não fica refém do sistema elétrico, que é altamente dependente das chuvas no Brasil. A despeito da falta de incentivos por parte do governo, eu queria só contribuir com um dado aqui, já existem mais de 800 mil sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Os consumidores residenciais e as pequenas empresas são hoje as estrelas, porque eles respondem por 90% do total instalado. A discussão aqui também falou sobre a eletrificação da frota, que deve ser um consenso. Agora, que tipo de energia é aquela que vai eletrificar? Bateria? Faz muito mais sentido na Europa, né? Que a matriz é a carvão. Eletrificação com o uso do etanol, aproveitando a biomassa abundante que a gente tem aqui no Brasil. O problema é que falta uma estratégia nacional sobre o futuro da mobilidade urbana no país. O governo Brasil ainda não decidiu qual é o modelo de descarbonização que ele quer adotar no setor.
E essa inércia está inibindo os investimentos. A Nicole trouxe uma grande preocupação com a transição em razão das escolhas do poder público. Falou do acionamento das termoelétricas, 70 novas, 21 novos terminais de gás liquefeito, novos gasodutos, construção de clusters em um processo assodado que atropela os ditames legais. Isso tem tornado as contas mais caras, metade da população compromete o seu orçamento com luz e gás, gerando a chamada pobreza energética. Preço é outra coisa que tem que ser levada em conta, essa variável, tem que ser uma tarifa justa, porque nem todo mundo tem acesso à tarifa social. E aí foi citado o exemplo da comunidade Babilônia, onde 34 famílias cooperadas, os consumidores estão regularizados, eles pagam sim conta de luz, desmistificando o velho gato, e o que eles economizam é revertido em investimentos para o próprio projeto. O exemplo da Enel pode ser inspirador, pela desativação das usinas fósseis, saindo do setor de gás no país e passando a ter em seu portfólio apenas operações de energia renovável. Aí poderia, a gente cita eólica, solar e pequenas centrais hidrelétricas. E ele nos prometeu aí boas notícias relacionadas à eletrificação do transporte público. Investimentos em ferramentas de otimização do uso de energia, medidores inteligentes, armazenamento de energia para lidar com a questão da intermitência, infraestrutura para cidades inteligentes, né, sistemas integrados. E, inclusive, gente, eu tive a oportunidade de entrevistar o CEO da Enel e a gente falou muito sobre o Open Innovability, que é o hub de inovação para fomentar a inovabilidade, que é a mistura de inovação com sustentabilidade. Dá uma olhada lá que tem muitos projetos interessantes. Então, resumo da ópera: diversificar o portfólio, foco no capital humano, é um tema que exige inclusão social, e um sistema, e em última instância, um modelo econômico que seja calcado na regeneração. Foi o que foi dito aqui pelos meus colegas. Está correto? Mais algum ponto? Nada a acrescentar. Só uma informação rápida.